Então, pessoal, olha, então, modelo de blocos pronto, né? Eu salvei ele como TP8 underline controle, lembre-se, não pode ter espaço. Aqui você dê o nome que você achar melhor, tá? Para o arquivo. Bem, então, salvei este modelo. Né? E agora nós vamos para o MATLAB. Então, aqui nós vamos desenvolver o script, tá? No qual terá todos os valores envolvidos no meu exercício e também chamar um modelo de blocos para resolução. Então, já tenho pronto aqui, né? Já tenho pronto aqui um script com algumas informações e nós vamos colocar outras aqui. Então, nós temos ali o comando que eu sempre falo para vocês colocarem, né? Que é o clear all e o clc, né? Para limpar a tela e limpar todo o lixo que eu posso ter ali no workspace. Adicionei os dados aqui do sistema, tá? Com exceção do KC, okay? As condições iniciais, TT0, TB0 e TS0, ambos aqui lá da tabela 8.1. E aqui é o seguinte, né? Então agora vamos executar o modelo sem o controlador. Então, sem o controlador é KC, tudo maiúsculo que eu coloquei lá, KC, opa, é igual a zero, tá bom? Então, KC é igual a zero. Não precisa dar esses espaços aqui, é só uma questão minha aqui mesmo. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos usar o comando sim, né, de simular, e o modelo de bloco, lembra? Eu chamei de TP8 underline controle, tá? Eu vou chamar este modelo de blocos aí, underline, underline controle. Então veja aí o nome que você deu. E o tempo de simulação, que é o TS. Então isso aqui vai executar, tá bom? O nosso modelo de bloco. Uma vez que ele executa o modelo de blocos, nós iremos fazer o seguinte, né? Nós temos que ler o arquivo criado lá no bloco to file. Então, nós chamamos aquele bloco lá o arquivo de controle e dentro de controle nós colocamos a variável sys. Tudo bem? Então, o comando para fazer a leitura é o comando load e controle. Tá? Então, quando executarmos aqui, vai aparecer a variável controle e nós vamos ler, a variável não, o arquivo controle, e nós vamos ler esse arquivo que contém as variáveis sys. Então, dentro desse arquivo tem o sys, só que ele cria o seguinte, né? Ele vai criar em linhas por default, e eu quero em colunas, então eu só estou fazendo o transposto aqui, ó. O comando de fazer transposto é o apóstrofo. Então, vou fazer o transposto dessa minha matriz, tá bom? Então, o que que eu tenho lá? Eu tenho agora, né, eu tinha 5 variáveis, só vamos ver aqui novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5 variáveis sendo gravadas, mais o tempo, então eu tenho 6 variáveis. Então, eu terei uma matriz de 6 colunas com N linhas, né? Depende aí o tanto de linhas que foram criadas pelos passos de integração. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós iremos separar aí, né, essas variáveis, tá? Então, o tempo, lembrando, né, que o tempo é sempre a primeira, então é sys, todas as linhas da primeira coluna, então o primeiro. O segundo, quem que é o segundo? Olha, está em dúvida? É só ver, o segundo é o TS, o terceiro TB, WS, TT, TS, TB, WS e o set point nesta sequência. Então, o TT, sys, né, variável sys, todas da segunda coluna. O TS, que é o segundo, né, TS, sys, todas da terceira coluna. TB, sys, né, variável sys lá da quarta coluna. Nós temos então o WS, que é o próximo, da quinta coluna, e o meu set point, vou chamar de SP aqui, opa, sys, da coluna, tá? Só vamos ver se está direitinho, né? A primeira é o tempo, segunda TT, terceira coluna TS, quarta coluna temperatura da bainha,
quinta coluna, vazão de vapor, e a sexta coluna é o meu set point. Ok, então, o que nós vamos fazer agora? Ver a resposta, mas a resposta na forma de gráfico. Né? Então, nós temos ali, vamos, plot. Tá? O que nós queremos, então? Nós vamos fazer aqui, né? Então, eu estou sem o controlador, e a primeira análise nossa é fazer o quê? Ver o comportamento das variáveis TT, TS e TB. Então, T, TT, T, TS e TB. Ok? Vamos colocar aí, né, o nome dos eixos, né? Então, eu tenho ali label. Então, eu tenho para esse aqui é tempo, e este tempo é em minutos, que é a minha unidade de tempo lá do modelo. Eu tenho o Y também, né? Eu tenho temperatura, tá em graus Celsius. Vamos colocar um título neste gráfico. Então, variação da temperatura do tanque sem controle. Tá claro isso daqui. E vamos colocar também uma legenda, né? Um comando legend. Então, qual que é a legenda? Primeiro, TT, TS, TB. Então, vamos lá. Temperatura do tanque, sensor e rainha. Bem, então agora, quando executarmos este script, ele irá rodar o modelo de blocos do Simulink, tá? Levando em consideração que C igual a zero, e trará aqui para a gente todas as informações. Então vamos lá, dando um run. Né? Executando, e aqui eu tenho então a dinâmica do meu sistema, né? O azul é a temperatura do tanque, o vermelho é do sensor e o laranja aqui é da bainha. Veja, o sensor fica oscilando, né? Porque o sensor fica pegando a informação tanto do tanque, o tanque transfere para a bainha e a bainha transfere para o sensor. Então tem uma oscilação aí na minha medição, tá ok? E né, saímos de 20, olha só, de 20 graus Celsius inicial, e com a quantidade de vapor que nós colocamos no início, eu só consigo, né, aumentar aí, ó, 0,40, nem 0,45, né? Vamos ver aqui o valor que nós temos. É 0,43 graus Celsius, tá? Aquela quantidade de vapor. Então não tem quase que muita variação na temperatura, mas eu tenho aí a dinâmica. Ela saiu, né, daqui de 20, foi para 20,43 e eu tenho essa dinâmica. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos para a nossa terceira análise. Nesta terceira análise, nós iremos ver a influência da constante de ganho proporcional no meu sistema. Tá? Lá no enunciado está dizendo para usarmos KC, 2KC e 5KC. Tá? Só que, agora analisando melhor, 5KC é muito grande esse valor. Então, nós vamos utilizar KC, 2KC, né? E KC igual a 5. Então, nós temos 1,5, 3 e 5 os valores que nós iremos utilizar de KC. Tá? Utilizem estes valores que fica melhor a análise, porque 5KC é um valor muito alto aí para esse sistema. Bom, então, o que iremos fazer aqui? Ó? Nós iremos chamar aqui de primeira simulação, tá? O KC igual a 5. Nós vamos, então, gravar isso aqui nos valores. Vou chamar aqui de T1, ter tudo aqui como uma, que é da primeira simulação. Vou copiar tudo isso daqui, tá bom? Vamos copiar isso tudo. Vamos, então, agora para a segunda simulação.
Então, KC aqui vai valer 3, né, que é 2 vezes o valor lá, colocamos 3. Vai executar agora com KC igual a 3, vou salvar isso numa segunda aí, esse 2 significa segunda simulação nossa. Vou repetir isso novamente para uma terceira simulação. Então, estamos aqui, uma terceira simulação, onde o KC vai ser igual a 5, tá? E não 5KC, senão fica muito grande esse valor. Então, nós temos aqui o 3, 3, 3, a terceira simulação. Então, nós iremos agora para a resposta gráfica. Então, vamos plotar apenas a temperatura do tanque, é só isso que nós vamos ver, a influência do KC na temperatura do tanque, ou seja, na variável controlada. Então, nós temos ali, ó, T1, TT1, T2, T2, T3, TT3. Lembrando uma coisa, tá, pessoal? Eu só faço a análise tendo as mesmas variáveis com as perturbações ou com as variações que vocês fazem no mesmo gráfico, senão não tem sentido nenhum. E o set point eu posso pegar qualquer uma, tá? Porque o set point ele é constante, então eu vou pegar o set point 1 aqui mesmo, tá? E agora a nossa legenda, o que nós temos? Nós temos agora, primeiro é KC igual a 1,5, né? Nossa primeira simulação. A segunda simulação, KC vale 3, tá? A terceira simulação, o KC vale 5. E aí a gente consegue entender, e claro, por fim, o nosso set point. Aí a gente consegue entender a influência, né? Olhando pelos gráficos, veja, olha, quando eu tenho um KC igual a 5, qual é o comportamento, e assim por diante. Bom, como eu não sei ainda o comportamento desse sistema, eu vou de leve aqui no tempo de simulação, né? Nós tínhamos passado para 30 aquela hora, vamos fazer aqui, ó, 5, né, minutos para ver o que vai acontecer aí nesse sistema. Se a gente achar que é necessário, aumentamos aí o tempo de simulação. Então, agora nós temos aqui o nosso problema. Então, ele vai acontecer o seguinte, né? KC igual a 1,5, resolve todo o meu modelo, guarda todas as variáveis. KC igual a 3, resolve o meu modelo, guarda todas as variáveis, e assim para a terceira simulação. Então, executando este problema, né, nós teremos como resposta, né, este gráfico. Olha que interessante, né? Então, o azul aqui é o KC, nós controlamos a temperatura, né, que nós queremos lá. O vermelho, tá, é KC igual a 3, pá, então também está ok. O quarto é KC igual a 5, olha o que está acontecendo. Vamos ver novamente uma coisa, né? O KC, só como já tinha dito para vocês, na sala de aula sobre essas constantes, tudo aí, algumas coisinhas sobre controladores. O KC, ele é para eliminar o offset, que é o erro que eu tenho entre a variável que eu controlada, né, o valor de referência da variável controlada e o que está realmente sendo mantida essa variável. Só que, o que vai acontecer aqui? Se eu aumentar demais o KC, eu deixo o sistema oscilatório ou instável, tá? Oscilatório ou instável. Então, veja bem, o KC igual a 5, eu tenho uma pouquinho aqui de oscilação, mas uma grande oscilação com um overshoot aqui, tá? O overshoot é o que passa da referência, tá? Pouquinho aqui, tal, beleza, já controlou. Foi para 3, aumentei, ó. Tem uma oscilação, 2, 3, 4, mas eu controlo. Com KC igual a 5, veja aqui, ó, oscilação, começou a oscilar e começou a fazer o que com a oscilação? Ao invés de diminuirmos para chegarmos no set point, está aumentando. Então, eu transformei o meu sistema em um sistema instável.
instável. Então nós temos que tomar cuidado. Todas essas constantes que estão nos controladores, elas têm um limite, né, a ser utilizado, porque eu posso fazer com que o meu sistema não fique controlado. Só para gente termos uma ideia, vamos aumentar então agora o tempo, vamos aumentar aqui o tempo de simulação, nós tínhamos colocado 5, vamos colocar aqui os 30 que nós tínhamos lá no início para vermos o que acontece. Então, tempo de simulação é igual a 30. Olha isso aqui, ó. A gente não dá nem para a gente ver aqui, e o sistema, como diz aí, desandou, né? Nós temos um grande problema. Então, KC, assim, então o que que nós podemos concluir? A influência do KC, aumentando-se o KC, eu deixo o sistema oscilatório ou até mesmo instável. Neste caso, nós tivemos, né, no KC igual a 5, deixando o sistema instável. No KC igual a 3, ele ficou um pouco mais oscilatório, mas controlou. Mas o 5, perdi totalmente o controle deste processo.